Nos áudios anteriores, a gente conheceu um pouco sobre o sala de aula, viu o que aparece assim que a gente entra nele, conheceu algumas opções em relação às turmas que já aparecem para a gente antes de a gente entrar no link das turmas e começou a conhecer as turmas dentro desses links. Então, no último áudio, a gente viu o mural, que é para onde a gente é direcionado quando a gente clica no link de uma turma específica, né? Nesse áudio aqui, a gente vai ver a segunda seção daquelas 3, que é atividades. Além de atividades, a gente vai ter a seção pessoas, sendo que eu não vou fazer nenhum áudio sobre pessoas, porque basicamente o que vai ter lá são os colegas da gente, né? Os colegas de turma da gente. Então, não vai ter muito o que explorar por lá. Nesse áudio, a gente vai entrar na seção atividades e vai ver o que aparece para a gente por lá. A gente não vai explorar as opções, não vai clicar em cada uma para saber como usar cada ferramenta, cada link. A gente vai conhecer. Tá? Então, eu vou aqui para o meu sala de aula, que está aberto já. DOSVox, turmas Google, turmas Google. Aqui. Vou escolher uma turma específica com aquele atalho que a gente já está usando, número 2. Lista com 2 itens, clicável, curso de técnica vocal e EMB visitado. Vou dar 2 mais uma vez. Clicável, curso de flauta e EMB visitado, link e opções da turma, título. Vou dar Enter aqui. Curso de flauta. Vou voltar para o início da página. Fora de lista. Botão menu principal. E vou dar a seta para baixo até achar o link Atividades. Título nível 1 visitado, link curso, visitado, link mural, selecionada. Mural selecionada, seta para baixo. Visitado, link atividades. Atividades, vou dar Enter aqui. Atividades de curso de flauta. Entramos na seção atividades. Aqui, o que a gente vai encontrar nessa seção? A gente vai, naturalmente, encontrar as atividades e também os materiais que o professor postar. A gente vai encontrar opções de como a gente quer ver essas atividades, de quais atividades que a gente quer ver, por quê? O professor pode organizar as atividades e os materiais em tópicos. Então, a gente pode escolher se a gente quer ver as atividades e os materiais de todos os tópicos ou se a gente só quer ver de um tópico específico. A gente também vai ter algumas opções que são um link para os nossos trabalhos para essa turma, um link para a agenda e um link para a pasta da turma no Google Drive. Bom, então vamos voltar para o início da página, porque às vezes quando a gente clica no link, a gente está posicionado no meio, a gente pode ter perdido alguma opção. Vou voltar para o início com Ctrl Home. Fora de região navegação, marca o botão menu. Vamos descer com a seta agora. Título nível 1 visitado, link curso de flauta e EMB. Visitado, link mural. Visitado, link atividades, selecionada. Está selecionada porque é nessa seção que a gente está agora. Visitado, link pessoas. Botão recolhido Google Apps. Botão recolhido, complementar, marco guia selecionado todos os tópicos. Aqui, a primeira coisa que a gente encontra, justamente essas opções que eu falei para vocês. Aqui está selecionada a opção de a gente ver tudo, materiais e atividades de todos os tópicos. Essa turma só tem 2 tópicos, então os 2 tópicos vão estar abaixo, com seta para baixo a gente vai achar, e se a gente quiser ver as atividades e os materiais só de um tópico específico, a gente vai clicar em um desses tópicos, tá? Se não, se a gente quiser ver tudo, a gente vai deixar essa opção selecionada. Eu não vou selecionar nenhum dos outros. Vamos descer com a seta para a gente ver. Guia módulo 1. Módulo 1 é uma opção. Se eu clicar aqui, eu vou ver só o que está associado ao módulo 1, seja atividade e material. Outra seta para baixo. Guia 1 ordinal feminino aula. Primeira aula. Da mesma forma, se eu quiser ver o que está associado somente a esse tópico, eu clicaria aqui. Seta para baixo. Principal marco ações região visitado, link ver seus trabalhos. Aqui já começa aquelas outras opções que eu falei. Esse aqui é o link ver seus trabalhos. A gente não vai explorar essa seção aqui porque a gente já mostra o que tem dentro desse link no outro áudio. Seta para baixo. Link Google Agenda. Google Agenda, a gente já falou um pouquinho sobre isso no áudio sobre o menu principal.
Visitado o link pasta da turma no Google Drive. E com outra seta para baixo, a pasta dessa turma no Google Drive. Tá? Vamos descendo. Fora de região nenhum tópico região lista com 2 itens botão recolhido expandir em que região possivelmente era tocada a flauta doce no período medieval? Então, ele fez uma pergunta aqui para mim, é uma atividade isso aqui, mas antes dele falar a pergunta, ele disse nenhum tópico. Ou seja, tem algumas atividades aqui que não estão associadas a tópico nenhum. Então, ele está me mostrando logo as atividades que estão sem tópico. Provavelmente os professores de vocês vão organizar todos em tópicos, mas talvez não. Enfim, ele está me mostrando primeiro as que não estão associadas a nenhum tópico. Vamos dando seta para baixo. Concluída a pergunta. Aí ele diz, concluída a pergunta. Por quê? Concluída significa que essa atividade aqui, eu como aluna já respondi. Então, ela não está pendente. E pergunta é o tipo de atividade, que a gente vai ver depois, que a gente pode ter como atividades perguntas e pode ter questionários maiores, né? Essa aqui era só uma pergunta, mas pode ter questionários. Com seta para baixo. Em que região possivelmente era tocada a flauta? Ele repete a pergunta, seta para baixo. Data de entrega, 17 de agosto. A data em que ela foi devolvida para o professor. Botão de menu recolhido, submenu opções da pergunta. E com seta para baixo a gente acha opções da pergunta. Esses botões que vão aparecer muito aqui, opções da pergunta, opções do tópico, quando você entra, normalmente é copiar link e denunciar as opções que tem, tá? Eu vou subir com a setinha para a gente ver uma coisinha lá em cima. Data de em que concluir. Botão recolhido expandir em que região possível. Ele diz botão recolhido expandir e vai repetir a atividade. Essa atividade ela está aparecendo aqui, digamos assim, de uma maneira mais resumida. Se eu clicar aqui, vão aparecer alguns detalhes. Por exemplo, se ela tiver instrução de como responder, vai aparecer. Se tiver algum tipo de descrição, vai aparecer. E também vai aparecer o link para responder essa atividade. Então, eu vou dar uma barra de espaço aqui. Expandido. Recolher em que região... Vou dar a seta para baixo. Concluída em que região... Data de botão baixo. De menu. A gente já viu até aqui. Botão de menu, opções de atividade. Vamos dar a seta para baixo agora. Item postado em 14 de agosto. Item postado em 14 de agosto. Foi o dia em que o professor publicou essa atividade. Isso é a primeira informação adicional que está aparecendo. Com seta para baixo a gente vai achar... Devolvido. Devolvido. Como a gente sabe, essa atividade está concluída, está feita. Seta para baixo. Botão um comentário da turma. Ela tem um comentário da turma. Seta para baixo. Visitado o link ver pergunta. E aqui o link para ver a atividade. Tá? Não tem nenhuma, no caso dessa aqui, não tem nenhuma instrução de como responder. Vai ter outra que tem esse tipo de instrução. Mas as atividades que tiverem instrução para responder, a gente vê aqui quando a gente expande. Quando a gente vai lá no começo da atividade, clica naquele botão recolhido, expandir, dá uma barra de espaço para clicar nele, e aí ele vai abrir esses detalhes aqui para a gente. Vamos dando seta para baixo. Fora de lista, fora de região, lista com 2 itens, tópico, módulo 1, região, título, nível 2, link, módulo 1. Saímos das atividades sem tópico, e a gente está em um tópico agora, que é o módulo 1. Vamos dar seta para baixo para ver o que vem. Título, nível 2, botão de menu recolhido, submenu, opções para tópicos. Opções para tópicos. Lista com 1 itens, botão recolhido, expandir, material teórico do módulo 1. Material teórico do módulo 1. Aqui a gente já tem uma pista do tipo de conteúdo que vem agora. Vou dar uma seta para baixo. Material. É um material, não é mais uma atividade. Seta para baixo. Material teórico do módulo 1. O título, novamente, desse conteúdo aqui. Seta para baixo. Item postado em 6 de agosto. A data em que o professor postou. Botão seta de menu baixo. Recolhido, submenu, opções do material. Botãozinho de opções do material. Vou subir com a seta para expandir, porque depois, se eu não expandir, abaixo dele já vai pular para o próximo conteúdo. Fora de lista, fora de região. Então eu vou subir, porque eu quero ver mais material. informações. Botão recolhido, expandir, material teórico do módulo. Barra de espaço aqui.
Vamos dar seta para baixo. Item, botão de texto teórico Agora. sobre o módulo 1. Uma descriçãozinha sobre o que é esse material. Seta para baixo. Link anexo. PDF. Material para o curso de flauta.pdf. E aqui, ele está me dizendo que é um arquivo em PDF. Se eu quisesse abrir esse arquivo, eu iria clicar aqui e abrir a exibição do PDF para a gente poder ler. Tá? Então, seta para baixo. Visitado link ver material. Também posso clicar aqui para ver. Seta para baixo. Fora de lista, fora de região, tópico 1, ordinal feminino, aula. Primeiras noções sobre... Outro tópico. Então, sempre que a gente sai de um tópico e entra em outro tópico, ele vai mostrando para a gente. Seta para baixo. Título nível 2, botão de menu recolhido, submenu opções para tópico. Lista com Seta pra 4 baixo. itens, botão recolhido, expandir qual a categoria de flauta. Isso daqui também é uma pergunta, é uma atividade. Seta para baixo. Pergunta. Veja que diferente da primeira lá em cima, a primeira disse concluída pergunta. Esse aqui só disse pergunta. Isso significa que essa não está concluída. Vamos dar seta para baixo para a gente ver. Qual a categoria? Ele vai repetir a pergunta, seta para baixo. Data de entrega, 13 de agosto. A pergunta deveria ter sido entregue até essa data aqui, seta para baixo. Botão de menu recolhido, submenu opções da pergunta. Já vai para a opção da pergunta, vamos expandir para a gente ver. Botão recolhido, expandido. Voltei com a seta para esse primeiro botão, recolhido, expandir. Dei uma barra de espaço, ele expandiu, vou dar seta para baixo. Qual a data? Seta pra botão baixo. de menu recolhido, submenu. Vou dar seta para baixo depois desse botão aqui. Item postado em 12 de agosto. Foi postado nessa data aqui, seta para baixo. Pendente. Pendente. Então, ainda está por fazer. Tá? Isso dá uma noção para a gente de outras formas, porque a gente já viu algumas, né? De como a gente se localizar em relação às próximas atividades, ao que tem para responder, enfim. Seta para baixo. Para responder, você pode assistir. Esse aqui já tem instruções sobre como responder, orientações para que você possa responder. Seta para baixo. Além de visitado link ver pergunta. O link para a gente entrar e responder essa atividade aqui. Vamos passando. Botão recolhido, expandir histórico e noções básicas sobre a flauta doce, questionário teórico. Muito bem. Isso aqui já é um questionário. Vou dar uma barra de espaço para expandir. Expandido. Vamos dar a seta para baixo. Atividade. Atividade. Não é mais uma pergunta única. As perguntas podem valer pontuação, tá? Mas ele coloca atividade para dizer que é um tipo diferente. É um questionário, na verdade, que vai estar no formulários Google. Seta para baixo. Histórico e noções. O título, seta para baixo. Sem data de entrega. Não tem data definida para ser entregue, seta para baixo. Botão de menu recolhido, Aquele botão das opções, seta para baixo. Item postado em 5 de agosto. A data de postagem. Atribuído. Link anexo. E aqui, eu estou navegando sempre com seta para baixo, tá, gente? Aqui tem o link para a gente entrar. Se a gente clicar aqui, a gente vai ser direcionado para o formulários Google, para a gente poder responder esse questionário. Tá bom? E vamos navegar mais um pouco, vamos descer. Botão recolhido, expandir conhecendo a flauta doce. História e família. Uma barra de espaço para expandir. Expandido. Isso aqui. Material. Seta para baixo, eu achei que ele é o material. Seta para baixo. Conhecendo item título, postado em 5 de agosto. A data da postagem. Eles vão seguir sempre essa mesma ordem, né? Botão Aí vai ter o botão opções. Nos vídeos, as professoras. Aqui uma descrição do que é esse material. E a gente vai achar, descendo, os links, porque são 2 vídeos, a gente vai achar os links para acessar cada vídeo. Ó, seta para baixo. Visitado link anexo. Vídeo do YouTube. Aprenda música, aprenda flauta doce básico, 49 minutos. Seta para baixo de novo. Visitado link anexo. Vídeo do YouTube. Curso de flauta doce para iniciantes, 10 minutos. Tá bom? Basicamente é isso que a gente vai encontrar quando a gente clicar para entrar nessa seção atividades. Tá? A gente já viu outras formas de localizar, né, de ver esses materiais, atividades, quando eles são postados, eles aparecem no mural. Até quando a gente entra no sala de aula,
que a gente vai navegando entre as turmas. Se tiver uma turma que tem uma atividade para amanhã, ela vai já aparecer a notificação ali perto da turma, mesmo antes de a gente entrar. Então, aqui a gente tem mais possibilidades de se organizar em relação a esses materiais, essas atividades e de ter acesso a esses conteúdos. Espero que esse áudio possa ter te ajudado. Um abraço. Material disponibilizado pela Coordenação de Ações Inclusivas e FPB. Produção e gravação dos áudios, Juliana Dantas Galdino da Silva. Edição de áudio, José Roberto Feliciano da Silva.